Olá, meu nome é Letícia e hoje a nossa videoaula é sobre figuras de linguagem. Vamos conhecer todas elas, bem como suas respectivas classificações e entender como as figuras de linguagem funcionam como ferramentas da estilística. A estilística é um ramo da linguística que estuda o uso estético da linguagem. Os recursos empregados em sua utilização podem ser expressivos ou impressivos. Os recursos expressivos veiculam sentidos ligados à afetividade, à emoção, aos traços psicológicos, ao julgamento sobre algo, enquanto os recursos impressivos possibilitam afetar o outro, mover alguém a fazer algo, influenciar o outro para qualquer fim que seja. Então, de modo geral, a estilística pode ser vista como uma ferramenta, como dito anteriormente. A sua função está voltada ao enriquecimento da linguagem, sendo encontrada tanto na literatura como em publicidades, discursos políticos, textos jornalísticos e em qualquer outra forma de comunicação que busque atrair o outro. Então, sabendo que a estilística funciona como uma ferramenta utilizada para enriquecer a língua e transformar sentidos, entende-se que as figuras de linguagem funcionam como um recurso de tal processo, que possui os mesmos objetivos. Então, as figuras de linguagem possuem 4 classificações: figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de som e figuras de construção. Dentro das figuras de palavra, nós temos catacrese, metáfora, comparação, metonímia, perífrase e sinestesia. Perífrase, perdão. Então, dentro de catacrese, nós temos aqui o exemplo: a perna dos óculos. É o emprego de uma palavra no sentido figurado por não haver um termo próprio. A menina é uma flor na metáfora. É uma comparação implícita, sem o termo comparativo no sentido figurado. Já na comparação, nós temos aí o uso para qualificar uma característica parecida entre 2 ou mais elementos. No entanto, existe aí uma palavra de conexão, como, parecia, tal, etc. Depois nós temos aí beber um copo de vinho, substituição de uma palavra por outra, havendo alguma relação lógica entre elas. Na perífrase, é o uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. Então, por exemplo, cidade-luz é um exemplo de Paris. Cidade que nunca dorme, outros exemplos e por aí vai. Sinestesia é a mistura de diferentes impressões sensoriais. Então, o doce som da flauta. O som ele não pode ser doce. Então, vamos lá para as figuras de pensamento. Antítese, palavras de sentidos opostos, como, por exemplo, bom e mal. Paradoxo, ideias contraditórias em uma frase ou verso. Ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Como pode o silêncio ser ensurdecedor? Eufemismo é a intenção de suavizar um fato ou atitude. Foi para o céu. Entende-se logo, então, que o sujeito morreu. Hipérbole, exagero intencional. Morto de sono. Não dá para morrer de sono, teoricamente. E aí a gente usa aí desse exagero intencionalmente para trazer ênfase ao enunciado. Ironia é a afirmação contrária daquilo que se pensa. É um santo para alguém que não é um santo realmente, para alguém que não tem um bom comportamento. E logo se entende que ali nós temos uma frase de ironia, uma frase irônica. Prosopopeia ou personificação também pode ser chamada, é a atribuição de predicativos próprios de seres animados a seres inanimados. Então, o sol está tímido. O sol não pode ser tímido. Já nas figuras de som temos a aliteração. A aliteração é a repetição de sons, fonemas, consonantais, em versos ou frases. Assonância. Assonância é repetição de sons de vocálicos tônicos, vogais das sílabas tônicas,
em versos ou frases. Então, nós temos aí a lua iluminou a rua escura. Depois nós temos essa história está mais para história. A paronomásia é a utilização de parônimos, isto é, palavras com sons semelhantes, mas com sentidos distintos, no mesmo contexto comunicativo. Então, ele produz aí dessa forma um jogo sonoro e ao mesmo tempo de significados na mensagem. Essa história está mais para a história. Por último, nós temos ali nas figuras de som onomatopeia, também conhecida como mimologia, ocorre quando usamos palavras que imitam sons reais. Então, esse é muito comum, por exemplo, em quadrinhos. Nós temos aí o exemplo do som do telefone. E aí, por último, nós temos as figuras de construção. Anacoluto é a figura de construção que ocorre quando há uma quebra na continuidade sintática de uma frase. Essa ruptura é devida à má colocação de elementos ou à introdução de informações inesperadas. Então, nós temos aí o exemplo, o homem, não sei o que pretendia. Depois nós temos anáfora, noite montanha, noite vazia, noite indecisa, trecho retirado aí de Carlos Drummond de Andrade. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de frases, versos ou partes de um texto, com o propósito de enfatizar uma ideia, criando ritmo e trazendo expressividade. Depois nós temos elipse. Elipse é a omissão de palavras ou partes de uma frase, mas que podem ser identificados facilmente pelo contexto, utilizado também para enfatizar algo. Um senhor, até na miséria, um senhor. Então, torna aí a comunicação mais concisa. Depois nós temos pleonasmo, bastante conhecido e lembrado, consiste na repetição de uma ideia, o famoso subir para cima ou entrar para dentro. Então, nós temos aí o polissíndeto, que é a repetição de conjunções que visa criar ritmo e, novamente, ênfase. Então, nós temos aí, ela cantou, e dançou, e riu, e pulou. Zeugma. Zeugma é uma omissão feita para economizar palavras, mas que pode ser entendida a partir do contexto. Então, ele gosta de inglês, eu de alemão. E, por último, silepse, que ocorre quando na mesma frase há uma discordância aparente entre os elementos em relação ao gênero, número, pessoa ou tempo verbal. Então, exemplo, a Linda Fernando de Noronha, nós chamamos de Linda, pois nos referimos à ilha. Retirando aí tal elemento da frase, nós temos, assim, a discordância de gênero. Por hoje é só, pessoal. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Até a próxima aula.